Bom, iniciando mais uma nova live, né? Vamos esperar o pessoal entrar para eu convidar novamente o professor. Já convidei o senhor, tá? Pronto, volta. Temos mais uma hora aí para discutir. Eu acabo falando demais. É como eu te disse, né? Às vezes a gente vai falar de uma coisa que a gente gosta e aí a gente se empolga. Tem E folga. como tá com muito tempo que eu não dou aula, eu tô com tanta saudade de dar aula. Pois pode ficar à vontade, a gente pode ficar aqui até Não, amanhã. não, imagina. Hoje é sexta-feira. Bom, mas eu estava falando em relação às polêmicas máscaras, né? Isso. Quem é que deve usar as máscaras? A OMS lançou agora um documento que eu achei ótimo. Eles colocaram quem eram as pessoas que precisavam utilizar. Se você for revisar, resumindo, todo mundo precisa utilizar máscara. Obviamente que os profissionais de saúde devem utilizar máscaras cirúrgicas ou N95 quando tiverem contatos com gotículas e aerossóis. Então, a gente deveria deixar essas máscaras específicas e voltadas para esses profissionais. E nós que somos seres comuns, que não estamos atuando na linha de frente, as máscaras de tecido. Há um tempo atrás, logo quando a pandemia começou, eu fui procurado por uma repórter da TV Clube para fazer uma matéria sobre máscaras. Eu não sei como ela chegou no meu nome, mas enfim, eu fui conversar com ela. E naquela época, nós não tínhamos evidências científicas de qual tecido utilizar, por quanto tempo utilizar, como reprocessar. Nós tínhamos evidências do uso do tecido em outras situações. E aí, na entrevista que eu dei lá, eu falei, olha, tem que usar um tecido X por tanto tempo e tal. Aí a ciência, obviamente, evolui muito rápido. E hoje, o que é que a gente tem de recomendação pela OMS e, consequentemente, pela Anvisa? Máscara de camada tripla. Lá no comecinho era camada dupla, agora já é camada tripla. Essa camada tripla tem que ter uma face externa, que ela é de um material ou um tecido impermeável, um poliéster, por exemplo. Um tecido no meio, que seria um tecido respirável, que pode ser um TNT. E por dentro, o último, né, um tecido de algodão para poder controlar a umidade da nossa respiração. Então, veja, criaram essas 3 camadas para poder limitar contra o coronavírus. Aí disseram, olha, agora para reprocessar não é mais como a gente pensava antes. O reprocessamento agora é por lavar a máscara, deixar ela imersa em uma solução de água com água sanitária por 30 minutos, depois colocar para secar ao sol e em seguida passar o ferro. Então, hoje a recomendação que se tem em termos de utilização de máscara de tecido é essa. É óbvio que a gente vê uma criatividade assim sem fim. Eu só peço assim que as pessoas, pelo amor de Deus, não usem máscara de crochê, porque a máscara de crochê não funciona. Não é uma Nela questão não, de moda, né? não é uma questão de moda. E você pode, né? Que tem gente que gosta de seguir moda. Se você quiser seguir a moda, mas que siga a moda atendendo às recomendações técnicas, né? Para poder impedir que haja essa contaminação em você mesmo. Então, a recomendação em relação ao uso das máscaras que se tem hoje é essa. E lá na época da entrevista, eu disse para a repórter que o tecido que eu recomendava naquela época, baseado no que eu já tinha lido, né, e tudo, era 60 lavagens. Você podia lavar a máscara por 60 vezes. E as evidências hoje, com a utilização dessa camada tripla, material de poliéster, TNT e algodão, não é mais 60 vezes. Agora são só 30 lavagens, né? E óbvio, são 30 lavagens se não houver esgarçamento ou perda da integridade do tecido até chegar nessa 30ª lavagem. É como eu disse, né? Na outra pergunta que você fez. É tudo uma questão de bom senso. E eu acho Uhum. que hoje não é concebível ninguém dizer que não tem essa informação. Não é mais concebível, né? Porque a televisão diz 24 horas,
A internet tá aí. Ó, tem uma pessoa dizendo aqui que já veio com lantejoula, eu É, vejo direto. Lantejoula, gente, a criatividade do povo é demais. É é sem fim. impressionante. É sem fim. E tem uma questão, só para eu concluir, a questão do formato. Eu não sei se vocês estão vendo, mas o pessoal tem formato de máscara que é reto, tem formato de máscara que é redondo, tem formato de máscara que tem tipo um bico de pato aqui no nariz. Não importa o formato que você vai escolher. O que importa é, este formato ele tem que ser o suficiente para cobrir adequadamente boca e nariz. E deve ser usado em contato com boca e nariz. E evitar o contato com a face externa da máscara, né? Porque, como a gente comentou lá na paramentação e desparamentação, senão não tem sentido. Você pegar na máscara, depois colocar a mão por dentro da máscara e coçar o nariz, coçar a boca, não tem o menor sentido. A gente vê uns E comportamentos bem aberrantes. era isso que eu ia comentar agora. Infelizmente, a gente vê, o pessoal vê a informação de que deve usar máscara, mas parece que não sabe a maneira correta, né? Tem gente que põe a máscara e baixa no queixo, anda só com a máscara no queixo. Quando vai tirar a máscara, tira a máscara pegando na parte frontal, né, dessa máscara. Pensa que só colocando a máscara nas orelhas vai estar protegido, quando na verdade não. E Tem um filósofo, pode falar. tem um filósofo que ele tem um conceito chamado medo racional, certo? Aí o que é o medo racional? É quando você se depara com determinada situação que você não sabe exatamente o que fazer, você faz qualquer coisa para tentar driblar aquela situação. É o que o povo está fazendo agora em relação ao coronavírus. Quer dizer, estão dizendo que é para usar máscara, pois eu vou botar minha máscara aqui no queixo e vou sair na rua, porque o coronavírus vai achar que eu estou de máscara. Isso é algo que parece banal, mas isso tem a ver com a questão do medo racional. Hoje saiu na televisão que o remédio X é bom, então amanhã eu já vou comprar logo, nem que eu não tenha a doença, porque se ela vier eu já estou tomando o remédio e tal. Então, em situações como essas, é muito comum que a gente expresse esse medo racional. E importante colocar que quando a gente, apesar de a gente já estar em quase 6 meses, né, vivendo essa pandemia aqui no Brasil, quando se fala em coronavírus, as informações elas estão em constante modificação. Hoje a gente está falando aqui de determinado tema, questão de EPI, de paramentação. Amanhã isso pode sofrer uma alteração e pode ser outra coisa totalmente diferente. Então, as informações elas estão em constante modificação. O que a gente fala hoje aqui pode ser diferente amanhã, né? Exato, exato. Bom, então, passando para o próximo ponto, um pouco diferente agora, muitos pacientes eles testam positivo para a Covid-19, mas eles não apresentam a forma grave da doença, eles não apresentam, por exemplo, são pacientes assintomáticos. Então, eles são orientados, por não necessitarem de um atendimento hospitalar, eles são orientados a ficarem em casa, cumprir esse isolamento em casa, para evitar a contaminação de outras pessoas e a propagação da doença. Nesse caso, como a família deve lidar com esse paciente que testou positivo e está em casa, e quais os principais riscos e quais os cuidados eles devem tomar com esse paciente? Olha, eu acho assim, os cuidados eles são os mesmos que você tomaria com uma pessoa se ela tivesse, por exemplo, lá dentro do hospital, né? Não é pelo fato dele estar em casa que ele é um paciente diferente do ponto de vista da infecção do que aquele que está no hospital. O micro-organismo é o mesmo, ou seja, o vírus é o mesmo e a forma de transmissão é a mesma. Agora, em casa, eu acho que isso ainda é muito mais tranquilo de ser controlado se a casa tiver compartimentos que sejam possíveis de individualizar essa pessoa. A gente sabe que as condições de moradia, as condições sanitárias no Brasil, elas são muito diferentes. Então, tem muita gente que não tem como ser individualizado, só tem um espaço, né, dentro da sua casa, um quarto e um vão grande, que ali é cozinha, é banheiro, é sala, é tudo. Então, nós temos que pensar assim, que nós, talvez todos que estão aqui assistindo, tenham um determinado conforto, né, em uma casa adequada, mas não é a realidade de todo mundo, infelizmente. Então, a estratégia mais tranquila que eu vejo o que é esse isolamento respiratório? Manter essa pessoa utilizando a sua máscarazinha lá durante todo o tempo, não só ela,
como todas as pessoas que estão dentro da residência, dentro da casa, e compreendendo que a doença também pode ser transmitida quando a pessoa leva as mãos contaminadas às superfícies, manter uma descontaminação e uma desinfecção rotineira de todos os espaços, ambientes, móveis e utensílios da casa, que é uma prática que a gente já deveria fazer. Isso não era para ser só agora no coronavírus. Nós precisávamos ter essa atitude há muito tempo, né? Então, a descontaminação dos ambientes internos da casa e o isolamento respiratório para o paciente que é acometido da doença, sem dúvida é a estratégia mais tranquila, mais efetiva e talvez mais fácil, né? Que seja possível de se cumprir. A questão de isolar esse paciente o máximo, né? Mesmo estando em casa, manter esse paciente isolado, manter a casa, de certa forma, arejada, né? Que esse paciente, ele pode, eventualmente, precisar ir à cozinha, frequentar o banheiro. A importância também da limpeza desses locais, né? Exato. Uma limpeza constante desses locais que o paciente está frequentando. Exato. O próximo ponto, que também é bastante polêmico, de certa forma o senhor também já comentou, é sobre a hidroxicloroquina e a cloroquina, que foram aí bastante falados, ainda é bastante falado, né? A gente queria que o senhor comentasse como esses medicamentos afetou a segurança do paciente, mas não só do paciente, dos indivíduos, e a partir do momento que viram essa notícia de que esse medicamento poderia ser uma forma de combater a doença, foram às farmácias, fizeram estoque desse medicamento. A gente queria que o senhor comentasse um pouco. Lembra do medo racional que eu comentei há pouco? Pronto. A utilização da hidroxicloroquina e da cloroquina e de todos os outros medicamentos que sucederam a proposta do uso desses dois primeiros tem a ver com a questão do medo racional. Todo mundo queria criar uma estratégia para diminuir a mortalidade das pessoas com coronavírus. E, por enquanto, a medida que a gente tem a maior certeza é isolamento social, distanciamento social, utilização de máscara e higienização das mãos. É a medida que se tem a maior comprovação em todos os lugares. A hidroxicloroquina e a cloroquina, elas apareceram assim como uma salvadora na época, né? Inclusive ganharam aí reportes assim, muito importantes em revistas de renome internacional. Porém, ela é uma droga que, pelo menos aqui no Brasil, ela é uma droga assim que a gente chama de off-label. Eu não sei se vocês assim conhecem esse termo, mas o que é o off-label? É assim, paracetamol pode ser utilizado para curar a AIDS? Não. A gente não tem essa evidência, né? Mas se, por exemplo, um profissional médico, que é quem prescreve, quiser fazer prescrição para isso, ele vai fazer a prescrição, só que ele está garantindo que a responsabilidade é dele. Ou seja, ele está fazendo uma prescrição chamada de off-label, que é uma prescrição onde o prescritor assume a completa responsabilidade fora das evidências científicas, certo? Então, aqui no Brasil, poucas medicações são utilizadas de forma off-label. Então, talvez por isso, a polêmica tão grande de ninguém querer utilizá-la a princípio. E a outra questão era, para uma droga ser comercializada, precisa ser feito um estudo chamado ensaio clínico. O que é o ensaio clínico? Pegar um grupo de pessoas, submeter ao uso dessa droga, pegar outro grupo de pessoas e não submeter a esta droga, a um outro tipo de tratamento, e depois comparar. Aquela revista, a The Lancet, que publicou o trabalho, ela não fez isso, ela não comparou um grupo com o outro. Ela só observou as pessoas que usaram. Se a gente for observar dentro do nível de evidência científica, esse estudo observacional, ele tem uma evidência muito pequena, é muito frágil. Porque o que eu observo aqui não necessariamente pode ser igual ao que eu observo lá. Então, aquele estudo ele não dizia muita coisa. Por isso que ele foi questionado e por isso que ele foi retirado da revista, né? Ele não tinha relevância científica para o que ele se propunha a dizer. Porém, lembra que ela é uma droga off-label e a questão de a hidroxicloroquina ter um conceitozinho chamado intervalo terapêutico. O que é o intervalo terapêutico?
é a distância entre a dose que trata e a dose que mata. Quanto mais larga essa distância, quer dizer que mais tranquilo é a pessoa usar a droga, porque ela precisa errar muito para poder matar uma pessoa. A Agora, questão da janela terapêutica, né? isso, é a janela terapêutica, índice terapêutico. Quanto mais curtinha for, mais perigosa é essa droga. Por exemplo, a adrenalina. Se a pessoa errar a dose, mata, né? Então, a hidroxicloroquina, ela tem essa característica. E no estudo observacional lá que foi publicado na The Lancet, as doses eram cavalares, eram doses muito grandes. Então, não tinha nem sentido aquele trabalho, não tinha nem sentido. Ou seja, o que se sabe agora é que a hidroxicloroquina não apresentou evidência em outros trabalhos, né, com relação à diminuição da mortalidade em pacientes em estado grave. E a evidência maior hoje é em relação ao uso da dexametasona na fase 3 da doença, ou seja, se ela for usada na fase 1 e fase 2, ela não reduz a mortalidade em quantidades consideráveis. Na fase 1, inclusive, ela piora o estado clínico do paciente, mas na fase 3 ela reduz a mortalidade. E a utilização do Redesenvir, que é uma droga que deve estar chegando no Brasil logo logo, que é um antiviral, que, se Deus quiser, vai ser uma promessa aí muito... Aliás, é já uma coisa muito promissora, uma droga muito promissora para o nosso país. Vamos aguardar, né, que chegue logo aqui, né? Uhum. Eu vou ter que colocar só o carregador aqui, porque meu celular está com Tá. 15% de carga. Aí, se o áudio ficar ruim, você me avisa, que eu vou ter que tirar. Pode continuar aí, que eu estou te ouvindo. Bom, chegamos ao último ponto, né? A ser discutido, de que o senhor está me ouvindo, né? O senhor está me ouvindo? Oi, estou ouvindo. É porque eu estou tentando encaixar aqui o carregador. Então, o último ponto é dizer assim, de que forma garantir a segurança do paciente com Covid-19 e daquele paciente que não está contaminado com a Covid-19, mas e que está necessitando do atendimento hospitalar nesse momento. Pronto, é um desafio muito grande, viu? Sem sombra de dúvida, eu acho que é um dos maiores, porque não se pode negar assistência, né, a ninguém, mas tem que garantir a segurança de todo mundo. Então, eu vou dizer aqui algumas estratégias, inclusive eu até anotei para poder não esquecer, de coisas que eu já vi na internet, em outros trabalhos, que eu ouvi de pessoas que estão trabalhando diretamente com pacientes com coronavírus, que pode ser uma estratégia tranquila. Então, vamos lá. A primeira delas diz respeito à criação de áreas específicas, que são os covidários. O que é um covidário? Dentro do hospital tem uma área restrita só para o tratamento de pessoas com Covid. Isso a gente está vendo em várias instituições do Brasil. Mas, se tiver um covidário e não tiver um fluxo de entrada e saída de pacientes e profissionais, consequentemente, essa criação desse espaço não vai garantir segurança. Vou dar aqui um exemplo. Se o profissional de enfermagem que cuida do paciente no covidário divide o mesmo repouso com o profissional de enfermagem que não está no covidário, o que é que a gente vai ter aí? Uma contaminação cruzada, ou uma probabilidade de contaminação cruzada. Então, criar espaços dentro do hospital e fluxos de trânsito de pacientes e profissionais que sejam específicos para pacientes com Covid e profissionais que cuidam de pacientes com Covid. Eu acho que isso é fundamental. A outra coisa é manter os pacientes que são Covid positivo em isolamento e garantir as condições para que o isolamento seja efetivamente atendido, com a quantidade adequada de EPIs, a quantidade e a limitação de pessoas que vão assistir a esse paciente, né? E a qualidade, né? Vamos dizer assim, a qualidade boa dos EPIs. EPIs sem qualidade duvidosa. Se esses EPIs tiverem qualidade duvidosa, com certeza não vai ser eficaz. Garantir um dimensionamento de profissionais, uma quantidade boa de profissionais para cuidar desses pacientes. A mesma entrevista que eu fiz com a enfermeira da Itália, ela falou uma coisa que a gente ficou besta. Ela disse assim, aqui nós tivemos, na época do pico,
um enfermeiro para cada um paciente COVID. Isso no Brasil a gente nunca vai ter. Impossível aqui no Brasil, praticamente. Impossível. Impossível. Porque não há vontade política também. Mas o que acontece é que nesses momentos o dimensionamento ele tem que aumentar. Porque a demanda por cuidados intensivos e por cuidados especializados também aumenta. Consequentemente, o dimensionamento tem que ser proporcional a essa demanda. Então, eu acho que essas estratégias, assim, que são fáceis de resolver, são estratégias simples de serem aplicadas, não envolvem o uso de nenhuma tecnologia cara, é só uma reorganização de fluxos e processos, garantiriam a segurança para o paciente COVID, para o paciente não COVID e para os profissionais dentro do serviço de saúde. Ótimo. Bom, então, era esses os pontos que a gente tinha combinado, né, para abordar na live sobre esse tema tão importante, né? Mas antes de encerrar, a gente tem visto que o senhor tem conversado aí com diversos profissionais enfermeiros aí em todos os lugares do mundo. A gente queria que o senhor comentasse assim qual a percepção geral que o senhor está tendo através dessas conversas com esses profissionais em todo o mundo sobre esse estado que a gente está vivendo de pandemia. Primeiro que eu estou feliz porque quando eu converso com todos eles, eles falam unanimemente que a enfermagem brasileira é excelente. São enfermeiros brasileiros, mas que atuam fora do Brasil. Então, eles conhecem as duas realidades, a daqui e a do país onde eles vivem. E unanimemente todos falaram, a enfermagem brasileira é excelente, tem uma formação diferenciada e isso nos alegra muito, né? É bom ouvir isso, porque às vezes a gente não enxerga assim, né? Não vê essa tamanha qualidade que a gente tem. Então é bom ouvir isso de outros profissionais que são daqui e que estão tendo essas experiências lá fora. A gente tem uma tendência a se subvalorizar demais. E aí, quando a gente chega em algum outro lugar, a gente diz, ei, peraí, que eu não sou tão ruim assim, não. Eu já sei disso, eu já sei fazer aquilo. Então, eu acho que esse marketing positivo e essa autonomia que o profissional de enfermagem brasileiro tem em relação ao conhecimento é uma coisa que, pelo que eu estou ouvindo dos outros profissionais que estão lá fora, faz uma diferença gigantesca. E assim, o que me deixa mais triste é ouvi-los dizer que lá nos países onde eles atuam, as políticas públicas elas têm garantido um controle maior do coronavírus. Enquanto aqui no Brasil a gente não teve isso, né? Então isso me deixa assim um pouco triste. Toda vez que eu converso com alguém, por exemplo, eu conversei com a enfermeira do Canadá. O Canadá hoje está quase 100 casos de coronavírus. Assim, é uma coisa muito impressionante. E diziam no começo que é porque os países frios iam ter mais casos. O Canadá é um país que faz muito frio. Óbvio, dependendo da época do ano. Mas os casos estão controlados. A Alemanha é um outro exemplo. Então, a gente fica assim, pensando, né, que o nosso trabalho é um trabalho micro, é um trabalho de formiguinha, né? Mas a gente tem que começar a se posicionar e ver uma luz no fim do túnel e mudar o nosso comportamento agora para a gente poder ser a enfermagem brilhante que a gente é, tanto aqui quanto fora, em qualquer lugar que a gente tiver. Eu adoro filosofia, sabe? Então, quando você falou isso aí agora, me veio na mente a questão de um filósofo chamado Nietzsche. O Nietzsche ele tem um conceito chamado amor fati. O que é o amor fati? É você amar o seu destino. Mas não é aquele destino do tarô, dos astrólogos, não. O destino é a situação que você está vivendo agora. Ele diz assim, olha, você jamais vai ser desviado de um determinado caminho. A sua vida é um ciclo e você tem que passar por aquele ciclo. Agora, o que vai definir como é que você vai vivenciar as fases desse ciclo e como você vai chegar na próxima etapa de cada ciclo é o quanto você lida com aquela situação, ama aquela situação, ou seja, vê o lado positivo dela para sair mais fortalecido. Então, o amor fati, eu acho que ele tem que ser
incrivelmente valorizado agora e desenvolvido na nossa vida. Não só como estudante de enfermagem, profissional de enfermagem, mas como pessoas mesmo. Eu recomendo, viu, gente? Todo mundo que quiser e estiver na live, estiver assistindo, ou assista depois, aprenda sobre esse conceito amor fati, que é muito, muito bonito. E que a gente, de certa forma, saia melhor dessa situação, né? Tanto como pessoa, como profissional, como estudante, e que a gente, de fato, aprenda algumas lições e leve para a vida, né? Eu acho que não teria maneira melhor da gente encerrar essa conversa, né? Então era isso. Quero aqui mais uma vez agradecer imensamente a sua participação, a sua disponibilidade em estar conversando aqui com a gente. Mais uma vez, em nome do grupo, em nome da professora Ana Larissa. Então, é isso. Se eu quero ter mais alguma coisa para falar? Não, eu que agradeço. Muito obrigado e estou à disposição. Já falei com a Larissa e peço perdão porque ontem eu tive um problema pessoal muito sério e aí eu não tinha cabeça para poder fazer a live. Mas A gente estou à entende. disposição, que à medida que eu puder, podem me chamar que eu estarei por aqui. Viu? Tá certo. Do mesmo modo, a gente está à disposição. Tá? Então, é isso, pessoal. Até a próxima. Abraço, gente. Tchau, professor. Tchau.